Eu irei cumprimentar a todos. Boa noite. 찬양이 너무 감동적입니다. Então, é muito emocionante o cântico. 한국 교회에서도 저희가 있는 광명교회 찬양대가 잘 하는데 브라질리아 교회 찬양대가 더 잘하는 것 같아요. Então, nós temos o coral na igreja de Kwangmyeong que cantam muito bem, mas eu acho que a de Brasília canta melhor. 서로 앞뒤로 익히 보던 얼굴이겠지만 반갑게 가장 사랑하는 눈빛으로 인사 한번 나누겠습니다. Então todos já se conhecem. 사랑합니다로 인사하겠습니다. Então todos já se conhecem, mas mesmo assim vamos cumprimentar um aos outros que estão ao lado. Vamos olhar para o lado e vamos dizer: eu te amo. 한국에서 여기까지 오는데 상당히 시간이 많이 걸리더라고요. Então, para virmos da Coreia do Sul para o Brasil, demanda muito tempo. 비행기 시간만 24시간 이상을 타고 왔습니다. Então, só as horas de voo passam de 24 horas no total. 그렇지만 이곳에서도 하나님의 복음 말씀을 듣고 구원받은 우리 형제 자매들이 계시기 때문에 기쁜 마음으로 달려왔습니다. Então, mas já que nós temos irmãos e irmãs que receberam a salvação aqui no Brasil também, eu vim com o coração alegre. 그리고 브라질리아 교회 형제 자매들을 우리 밴드에서 그 소식을 듣고 있습니다. E eu sempre estou ouvindo as notícias da igreja de Brasília, os nossos irmãos amados, através do Band, que é um grupo que nós temos. 그래서 형제 자매님들 얼굴 한 분 한 분이 낯이 익습니다. E é por isso que o rosto de cada irmão aqui presente já me é familiar. 여러분들은 저를 잘 모르시죠? Então vocês não me conhecem bem, não é? 저는 여러분들을 익히 이렇게 알고 있습니다. Então, mas eu já conheço sobre vocês um pouco. 이곳에서 신앙생활을 열심히 하는 그런 모습들이 한국에서도 힘이 됩니다. Então, porque o formato de como vocês vivem a vida de fé aqui no Brasil também se torna uma força para mim na Coreia. 우리가 성경을 통해서 하나님을 아는 믿음으로 이 자리에서 함께 만나게 되었습니다. Então nós estamos reunidos neste único lugar por conta dessa fé que nós temos de crer no Senhor. 우리가 가지고 있는 믿음은 똑같다고 생각이 됩니다. E eu creio que a fé que nós temos é igual. 성경을 통해서 우리가 가지고 있는 믿음을 우리가 하나하나 확인해 보면서 정말로 하나님 앞에 우리의 믿음이 올바로
믿는 신앙생활이 되면은 좋겠습니다. Então vamos conferir se a nossa fé está correta através da palavra da Bíblia e a nós vamos conferindo e aprendendo para crescermos. 그래서 이번 한 주간에 5일간에 걸쳐서 필요한 말씀들 주제를 가지고 성경을 배우면 좋겠습니다. E durante essa semana nós iremos estudar os temas da Bíblia para que nós possamos ser importantes para aprendermos. 다른 사람 생각하지 말고 나 자신이 성경에 있는 말씀에 비추어서 나의 신앙이 올바른지를 확인해 보면은 좋겠습니다. Então eu gostaria que vocês não pensassem nos outros, mas sim pensassem em si mesmo. Refletindo na palavra da Bíblia, será que a minha vida de fé está correta? 먼저 하나님께 기도드리겠습니다. Então primeiro vamos orar diante do Senhor Deus. 우주 만물을 창조하시고 지금도 살아 역사하시는 거룩하신 하나님 감사합니다. Senhor Deus, Pai, Criador de todo o universo, que está vivo até o presente momento, nós te agradecemos. 하나님을 알지 못하는 인생길에서 하나님이 먼저 찾아와 주시고 하나님을 배울 수 있도록 인도해 주신 것 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos conduzido para que pudéssemos conhecer enquanto andávamos por esse caminho do mundo, desconhecendo ao Senhor. 이번 한 주간에 성경을 통하여 우리의 믿음을 확인하고자 합니다. Então, durante essa semana do estudo bíblico especial, que nós possamos conhecer a fé do Senhor. 주 성령께서 친히 함께 하시고 올바른 말씀을 통하여 우리의 믿음이 더욱 온전하게 되기를 간절히 바라고 원합니다. Então, nós desejamos que a nossa fé possa ser aperfeiçoada através do Senhor e do Espírito Santo em união. 각자의 신앙 속에 또 하나님을 더욱 사랑할 수 있도록 도와주시고 더욱 복음을 위해 힘있게 살 수 있도록 도와주시옵소서. E que dentro da vida de fé nós possamos viver para servirmos ao Senhor Deus e possamos ter mais força para vivê-lo. 이번 선교 일정 가운데도 주님께서 함께하여 주시기를 간절히 바라고 원합니다. E todo esse cronograma dessa semana que o Senhor Deus possa estar junto conosco. 말씀의 시종을 주님께 의지하오며 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Então nós dependemos do início e até o término deste culto somente as mãos do Senhor Deus e oramos em nome do Senhor. 아멘. Amém. 네, 성경 말씀을 찾도록 하겠습니다. Então vamos procurar uma palavra da Bíblia. 고린도후서 13장입니다. Vamos procurar 2 Coríntios capítulo 13. 고린도후서 13장 5절 말씀입니다. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. 같이 한번 읽어 보도록 하겠습니다. Então vamos ler todos juntos esta palavra. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. 않으면 마- 우리가 버리운 자니라. 함께 읽겠습니다 하면은 호흡을만 읽겠습니다. Então, quando eu falar vamos ler todos juntos, iremos ler só em português. 이 말씀에 우리가 믿음이 있다라고 하고 신앙생활을 하고 있는데 그 믿음이 성경적인 믿음인지 스스로 확인하라라고 말씀하십니다. Então, aqui está dizendo que se nós recebemos a salvação, nós temos a fé e precisamos provar através da palavra da Bíblia, biblicamente, se essa fé é correta. 누구나가 믿음 하면은 내가 스스로 만드는 내 믿음이다라고 생각하는데 그것이 아니죠. Porque qualquer pessoa que pensar em fé pode pensar, a fé é algo que vem de mim mesmo, mas não é isso. 믿음은 내 마음에서 만들어내는 것이 아니라 하나님이 나에게 주신 믿음을 가져야 됩니다. A fé não é criada pelo meu coração, a fé eu preciso receber do Senhor. 어떤 사람을 믿는다라고 하는 것은 내 마음에서 모르는 사람을 믿을 수가 없지요. Porque pensem bem, eu falar, eu quero crer em alguém, mas eu não posso crer em um desconhecido, não é? 그 사람이 하는 말과 행동을 나에게 보여줘야지만 그 사람에 대한 믿음이 내 마음에 생기는 거예요. Então eu vou ter fé em relação àquela pessoa, dependendo da fala e da ação daquela pessoa. 그래서 그 사람이 입을 다물고 아무 말도 하지 않고 아무 행동도 하지 않는다면은 그 사람에 대해서 믿음이 생기질 않습니다. Então se essa pessoa ela não fala, não age, não faz nada, eu não tenho como ter fé em relação àquela pessoa. 아무리 믿으려고 해도 그 사람이 어떤 사람인지 모르니까 믿을 수가 없는 거예요. Porque
Porque mesmo que eu queira crer, já que eu não conheço nada daquela pessoa, não posso crer nela. 근데 그 사람이 나에게 말과 행동을 보여줍니다. Mas aquela pessoa demonstra suas ações e fala comigo. 말하고 행동이 일치가 돼요. E podemos dizer que as falas e as ações condizem. 50% 일치가 되면은 50% 정도 믿을 수 있겠죠. Se essa pessoa tem uma fala que condiz em 50%, eu vou crer 50% nessa pessoa. 하는 말마다 다 행동으로 하는 사람은 약속을 반드시 지키는 사람은 100% 믿을 수가 있을 겁니다. Você consegue crer 100% em alguém que, ao falar, ela cumpre 100% o que diz. 그렇다면 그 사람에 대한 믿음은 내 마음에서 만들어낸 것이 아니죠. Da mesma maneira, a fé que eu tenho sobre aquela pessoa não foi criada a partir de mim. 믿음이라고 하는 것은 상대방이 나에게 말과 행동을 보여줌으로써 믿음을 주는 겁니다. Então, a fé é algo que eu tenho porque a pessoa ela demonstra suas ações e falas e eu posso crer nela. 근데 많은 사람들이 하나님을 믿고 싶어 합니다. Muitas pessoas querem crer em Deus, 특별히 태어날 때부터 하나님을 믿는 그런 나라에 산다든지 또 가정에서 태어났다면은 하나님을 향한 믿고 싶은 마음이 있어요. porque pensem bem, se vocês nasceram num país onde as pessoas creem em Deus, numa família que crê em Deus, então você tem o coração de querer crer em Deus. 근데 많은 사람들이 잘못된 믿음을 가지고 있는 경우가 많습니다. Mas tem muitas ocasiões onde as pessoas têm uma fé errada. 사람들 마음속에서 만들어낸 생각대로 믿는 경우가 있죠. Tem ocasiões onde as pessoas creem conforme o que elas criaram em seus corações. 사람은 근본적으로 신을 찾고자 하는 마음이 있죠. O homem de origem, ele já tem o coração de buscar o ser divino. 그래서 신을 만나고 싶은데 그 신을 제대로 만나지 못하니까 많은 사람들이 종교라는 것을 만들어냈습니다. Então, já que as pessoas elas querem se encontrar com um Deus, mas já que não conseguem, as pessoas criam algo chamado religião. 피조물 입장에서 창조주 되시는 신을 만난다라고 하는 것은 인간 스스로는 만날 수가 없죠. 찾을 수가 없습니다. Então pensem bem, uma criatura, ela buscar o Criador, se encontrar com Ele, é impossível para um homem, não tem como se encontrar. 인간이 아무리 지식이 많아도 박사학위가 10개, 20개가 있어도 스스로 하나님을 찾을 수는 없습니다. Então mesmo que o homem se diga inteligente, tenha 3 formações diferentes, tenha doutorado, mestrado, mas mesmo assim ele não tem como se encontrar com Deus. 하나님을 올바로 알 수가 없습니다. Não tem como ele conhecer corretamente o Senhor Deus. 그래서 인간 스스로가 하나님을 찾아가는 것이 종교입니다. É por isso que o homem, por partir dele mesmo, crer em Deus ou buscar a Deus, isso é religião. 근데 하나님은 창조주 하나님으로서 인간이 스스로 찾을 수가 없으니까 하나님이 사람에게 찾아오셨어요. Então, já que Deus é o Criador e o homem não tem como buscá-lo, o Senhor Deus veio buscar o homem. 그리고 하나님을 올바로 믿기를 원합니다. E o Senhor, ele deseja que o homem possa crer nele corretamente. 믿는다라고 하는 것은 서로 신뢰를 갖고 관계를 맺기를 원한다는 겁니다. Então, crer significa que eu conheço aquela pessoa e tenho uma relação estável de confiança com aquela pessoa. 내 주변에 있는 사람들과 신뢰 관계가 있습니까? Então, vocês possuem essa relação de confiança para com as pessoas ao lado de vocês? 그 사람에 대해서 잘 모르면은 절대로 믿고 싶어도 신뢰 관계를 쌓고 싶어도 쌓을 수가 없죠. Porque mesmo que você olhe para a pessoa do lado e você queira acreditar nessa pessoa, se você não tem confiança, não tem como crer. 내가 상대방에게 나는 어떤 사람인지를 자꾸 보여줘야지 됩니다. Então, como que eu ganho confiança? Eu preciso demonstrar para a pessoa ao meu lado ou receptor que tipo de pessoa eu sou. 상대방도 나에게 말과 행동을 통해서 믿음을 보여줘야 됩니다. E esse meu adversário também ele precisa demonstrar pelas falas e ações que tipo de pessoa ele é. 서로가 잘 알게 되면은 말과 행동을 통해서 서로가 잘 알게 되면은 신뢰 관계가 쌓이게 되는 거예요. Então, quando ambos conhecem muito bem em relação um ao outro, eles podem criar algo chamado confiança. 근데 하나님은 우리에 대해서 너무나 잘 알고 계시죠. Então, o Senhor Deus ele conhece muito bem sobre nós, 근데 사람은 하나님에 대해서 잘 모릅니다. mas o homem ele não sabe direito sobre Deus. 그래서 하나님께서 어떤 분이신지를 스스로 우리에게 나타내 보여주셨어요. É por isso que o Senhor Deus, por conta própria, ele se manifestou ao homem que tipo de ser ele é. 그것이 바로 성경입니다. E isso é a Bíblia.
하나님의 말씀이죠. É a palavra de Deus. 하나님은 먼저 말씀하시고 행동으로 그것을 다 보여주셨습니다. Podemos ver que Deus primeiro ele diz e depois ele demonstra pelas suas obras. 우리가 성경을 배우면서 하나님이 말씀하신 대로 그대로 행하셨는지 그 많은 증거들을 우리가 직접 봅니다. Então, através da Bíblia, nós podemos ver diretamente como o Senhor ele fala e ele cumpre o que diz. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라라고 선언하셨죠. Então, na Bíblia, o Senhor Deus já começa declarando: no princípio criou Deus o céu e a terra. 정말로 하나님께서 천지를 창조하신 그 하나님이 맞는지 성경 곳곳에서 그 증거를 우리에게 보여주십니다. Então, nós precisamos verificar na Bíblia, em vários momentos, as evidências de que será que realmente Deus criou toda a criação? 그래서 하나님은 말씀하시고 행동으로 많은 것들을 보여주셨죠. E é por isso que, através da sua fala, o Senhor Deus também demonstrou muitas coisas. 확실한 증거 한 가지만 가지고도 우리는 하나님을 믿을 수 있죠. Então, com uma evidência exata, nós podemos crer em Deus. 하나님께서는 태양을 날마다 동쪽에서 뜨게 하셨습니다. Olhem só, o Senhor Deus fez o sol nascer do leste todos os dias. 내일은 어디에서 해가 뜰까요? Amanhã, onde nasce o sol? 내일도 동쪽에서 뜨겠죠. Amanhã também nascerá do leste. 앞으로 일어날 일이지만 우리가 100% 확신할 수 있어요. É algo que está para acontecer, mas mesmo assim nós temos certeza, 100%. 하나님께서 말씀하신 대로 이 하나님께서는 그대로 행하신다라는 것을 성경을 통해서 우리에게 보여주십니다. Então o Senhor Deus, ele demonstra através da Bíblia que tudo o que ele diz, ele cumpre. 그래서 하나님께서 가장 기뻐하시는 것이 뭐냐? 바로 믿음입니다. Então qual é a coisa que o Senhor ele mais se agrada? É a fé. 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것을 믿어야 할지니라. Então sem a fé não tem como agradar a Deus. E aquele que quer ir para diante do Senhor Deus precisa ter a fé. 하나님이 계시다라는 믿음을 확실하게 가져야 되겠죠. Então você precisa ter essa fé exata de que você crê em Deus. 그래서 그 믿음을 가지고 신앙생활을 이제 해 나가는데 그 믿음이 있는가 너희 자신을 시험하고 확정하라라고 말씀하십니다. É por isso que nós vivemos essa vida de fé e nós precisamos confirmar diante do Senhor Deus se nós precisamos examinar e provarmos se estamos na fé. 가장 중요한 것은 신앙생활의 시작은 바로 구원받는 믿음에서부터 시작이 되죠. Então o início da fé começa com a salvação. 바로 하나님을 알게 되면은 하나님 앞에 우리에게 문제가 있다라는 것을 반드시 알게 됩니다. Porque no momento que conhecemos a Deus, nós descobrimos que nós temos problema. 하나님은 거룩하신 분이고 우리는 죄가 많다라는 것을 깨닫게 되죠. Nós compreendemos que o Senhor Deus é santo e nós somos cheios de pecado. 근데 우리는 언젠가는 하나님을 만나게 됩니다. Mas algum momento nós iremos nos encontrar com Deus. 하나님을 배우게 되면 그 사실을 피할 수가 없습니다. Quando nós aprendemos sobre o Senhor Deus, não temos como fugir desse fato. 그래서 그 죄 문제를 해결하지 않으면은 우리의 마음속에는 평강이 없습니다. É por isso que se nós não resolvermos o problema dos pecados, nosso coração não tem paz. 근데 예수님께서 이 땅에 오셔서 그 죄 문제를 해결해 주셨습니다. Mas o Senhor Jesus veio a este mundo para resolver o problema dos pecados. 십자가에서 우리를 위해서 죽어 주셨고 사흘 만에 다시 부활하신 예수님. Podemos ver o Senhor Jesus que veio a este mundo e morreu pelos nossos pecados e depois de 3 dias ele ressuscitou. 바로 성경에서 약속하신 대로 예수님이 오셨고 예수님이 죽으시고 부활하심으로 우리를 구원하시는 일을 다 하셨죠. Podemos ver que o Senhor Jesus ele veio para este mundo como prometido na Bíblia e fez todo esse trabalho de nos salvar de nossos pecados. 그래서 그 복음을 믿는 믿음이 첫 번째로 있어야 됩니다. É por isso que essa fé de crer no Evangelho é a primeira coisa que precisamos ter. 그런데 죄 사함으로 말미암지 않는 구원은 있을 수가 없습니다. Mas não pode existir salvação que não vem através dos perdões dos pecados. 구원받았다라고 하는 것을 간증을 들어보면은 다른 이야기들을 하는 경우가 많습니다. Tem muitas vezes que quando nós perguntamos para alguém que se recebeu a salvação, ela fala várias outras coisas. 어릴 때부터 교회에 다니고 또 내가
기도를 하면은 기도 응답도 받고 또 여러 가지 교회에서 봉사도 하는 그런 것이 바로 내가 구원받았다라는 증거가 아니죠. Então, a evidência da salvação não é você frequentar a igreja desde criança, não é por você orar que o Senhor ele está atendendo às suas orações, não é por você fazer alguns serviços que funciona, não é assim. 바로 죄 사함과 아무런 관계가 없는 구원입니다. A salvação é algo que não, quer dizer, perdão, isso não é uma relação nenhuma com a salvação do perdão dos pecados. 태어날 때부터 부모님이 가지고 있는 믿음으로 구원받을 수도 없습니다. Não tem como você receber a salvação com a fé ao nascer numa família que diz que crê em Deus. 모든 영혼이 다 내게 속한지라 아비의 영혼이 내게 속한 같이 아들의 영혼도 내게 속하였다라고 말씀하십니다. Então, todos os espíritos eles estão no Senhor Deus e o espírito do Pai já que está em Deus, o espírito do Filho também. 각각의 영혼에 죄가 있으면은 각각 구원을 받아야 되죠. Então, se cada espírito tem esse pecado, cada espírito precisa receber a salvação. 하나님을 믿는 구원받은 부모님으로부터 태어났다 하더라도 자녀가 저절로 구원받지는 못합니다. Então, mesmo que essa criança tenha nascido num lar onde os pais creem em Deus ou receberam a salvação, essa criança não tem como receber a salvação automaticamente. 각자가 죄 사함을 통한 구원을 받아야 됩니다. Cada um individualmente precisa receber a salvação através do perdão dos pecados. 그래서 그 구원이라는 것은 반드시 죄 사함과 관계가 있습니다. É por isso que o perdão, a salvação tem uma relação direta com o perdão dos pecados. 누가복음 1장 77절 말씀에 주의 백성에게 그 죄 사함으로 말미암는 구원을 알게 하리니라고 말씀하셨습니다. Então, assim como em Lucas capítulo 1, versículo 27, o Senhor já disse que haverá de fazer o seu corpo saber sobre o perdão dos pecados da salvação. 바로 예수님을 통한 우리에게 죄 사함을 주신 것을 이미 2000년 전에 다 이루신 것을 우리에게 알게 하시는 겁니다. Quer dizer que o Senhor ele nos faz saber, conhecer de que há 2000 anos atrás todo o perdão do pecado foi realizado, a salvação através de Jesus. 그렇게 구원받은 사람들에게는 하나님이 약속한 대로 성령을 주십니다. É por isso que, como foi prometido pelo Senhor Deus, aqueles que são salvos recebem o Espírito Santo. 죄 사함을 받으라 그리하면 성령을 선물로 받으리니라고 말씀하셨죠. O Senhor já disse: recebeis o perdão dos pecados e assim recebereis o dom do Espírito Santo. 그래서 구원받은 사람에게는 이제는 예전에는 없던 성령이 우리에게 들어와 계십니다. Então, antes, algo que não havia dentro de nós, ao recebermos a salvação, recebemos o Espírito Santo. 구원받았다라고 하는 것은 성령을 받은 것과 같습니다. Então, você dizer que recebeu a salvação é o mesmo de que você recebeu o Espírito Santo. 구원을 다른 말로 하면은 죄 사함이고 성령을 받았다라는 것과 같습니다. Então, se nós falamos que recebemos o perdão dos pecados, significa termos recebido a salvação, que significa receber o Espírito Santo. 그래서 성령을 받은 사람은 나에게 없던 새로운 성품을 받은 것과 같습니다. Por isso que quem recebeu o Espírito Santo significa ter recebido uma personalidade que não havia nele, um atributo. 그래서 구원받은 사람은 구원받기 전의 삶과 구원받고 난 이후의 삶은 달라지는 거예요. É por isso que a vida de uma pessoa que antes de receber a salvação e após a salvação é diferente. 그렇게 해서 구원받은 사람은 신앙생활이 시작이 됩니다. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação inicia a vida de fé. 근데 여기에 고린도 교회는 구원받은 사람들이 모여 있었지만 구원받았다라는 생활의 여러 가지 증거들이 많이 나타나지 않은 교회였어요. Então nós podemos ver que a igreja de Corinto era uma igreja que diziam que se reunir as pessoas que receberam a salvação, mas ainda era uma igreja que não manifestava essas evidências da fé. 영적으로도 아직 어린 아이와 같은 그런 신앙을 가지고 있었습니다. Quer dizer que eles tinham uma vida de fé como de criança. 그래서 사도 바울이 많은 여러 가지 모습들을 책망하시고 이 마지막에 고린도후서 13장에 너희가 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 확증하라라고 말씀하십니다. É por isso que o apóstolo Paulo ele repreende vários formatos que eles têm, e é por isso que no último capítulo, capítulo 13, ele está dizendo para eles provarem e confirmarem se estão na fé. 고린도 교회는 구원받은 사람들이었지만
신앙적으로 너무나 어리고 많은 시기와 다툼이 있었고 세상에서도 없는 그런 음행죄도 있었죠. Então, se nós olharmos para a igreja de Corinto, eles mesmo que tenham recebido a salvação, eles haviam problemas dentro da igreja, haviam conflitos entre eles e também pecavam pecados de fornicação que nem no mundo era comum. 그리고 이 고린도교에 복음을 전해준 사도 바울에 대해서 사도가 아니다. 먹고 살기 위해서 전도한다라는 그런 이야기도 했죠. E a própria igreja de Corinto é aquela que diziam: apóstolo Paulo não é apóstolo, ele vive essa vida de apóstolo para ganhar dinheiro para poder sobreviver. 그래서 많은 문제가 있었던 그 교회에 바로 너희 스스로 믿음을 확증하라라고 말씀을 하고 있습니다. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja que é cheia de problemas: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. 확실하게 새 생명을 받은 사람의 삶은 더디지만 변화가 있습니다. A vida de uma pessoa que realmente recebeu a salvação, mesmo que lenta, existe uma transformação. 그래서 야고보서 2장 16절 말씀에는 행함이 없는 믿음은 죽은 것이다라고 말씀하십니다. É por isso que em Tiago, capítulo 2, versículo 16, diz que uma fé sem obras é uma fé morta. 또 헛된 믿음도 있습니다. E também existe uma fé que é em vão. 또 구원받았다고 하지만 양심을 저버리고 파선된 믿음도 있습니다. Também tem fé que eles vendem a própria consciência e partem para o naufrágio. 고린도후서 여기에서는 스스로 구원받았다라는 것, 성령이 우리 속에 와 계신다라는 것을 알지 못한 버리운 믿음도 있을 수 있다라는 겁니다. E aqui na igreja de Corinto também tem pessoas que podem ser que tenham perdido uma fé que foi abandonada por estarem neste mundo. 구원받았다라고 하는 것은 또 다른 말로 거듭났다라고도 말씀하십니다. Então nós podemos dizer que uma pessoa que recebeu a salvação, em outras palavras, nasceu de novo. 육신으로 한번 태어났지만 두 번째 태어나는 것이 있죠. Então você nasce em carne, mas existe o segundo nascimento. 바로 하나님 앞에 죄로 말미암아서 영혼이 죽어 있던 것이 다시 복음 말씀을 통해서 그 영혼이 다시 살아나는 겁니다. Quer dizer que algo, que é o espírito, que estava morto por conta do pecado, através do Senhor, da palavra, ele revive, ele transforma, nasce de novo. 에스겔서 18장 4절에 있는 말씀처럼 18장 4절에 있는 말씀처럼 범죄하는 그 영혼은 죽으리라라고 말씀하셨죠. Então, como em Ezequiel capítulo 18, versículo 4, o Senhor disse que a alma que pecar, essa morrerá. 죄가 있으면은 하나님과 올바른 관계가 맺어지지 않습니다. Então, se você tem pecado, você não pode ter uma relação correta com Deus. 죄 문제가 100% 해결이 돼야지 하나님과 올바른 관계가 맺어집니다. Você precisa resolver o problema dos pecados em 100% para que possa ter uma relação correta. 복음을 통해서 100% 해결되지요. Então, através do Evangelho, você corrige 100%. 그래서 복음을 통해서 죄 문제가 해결된 사람들은 새 생명을 받기 때문에 엄청난 큰 변화가 있다라는 겁니다. É por isso que uma pessoa que corrige o problema dos pecados 100%, através dessa salvação, ela não tem mais esse problema dos pecados. 혹시 내가 구원받았는지 확신할 수 없는 분이 계신지 모르겠습니다. Então, eu não sei se aqui tem pessoas que não conseguem ter certeza da salvação. 구원받았다라고 하는 것은 자기 스스로 아는 거죠. Então, você dizer recebi a salvação é algo que é próprio de cada um. 큰 확신이 있다라고 말씀합니다. E nós podemos dizer que é necessário ter uma grande certeza. 데살로니가전서 1장을 찾겠습니다. Vamos. 데살로니가전서 1장. Vamos procurar 1 Tessalonicenses, capítulo 1. (4절) (5절) 말씀. Versículos 4 e 5. 데살로니가전서 1장 4절 5절. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 e 5. 같이 한번 읽어보겠습니다. 호흡으로만. Vamos ler todos juntos em português. 1, 2. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. 여기도 보면은
확실히 구원받았다라는 것을 알 수 있다고 했습니다. Então nós podemos ver que uma pessoa recebeu a salvação com certeza. 복음이 말로만 우리에게 믿어진 것이 아니라 능력과 성령과 큰 확신으로 되었다라고 말씀하셨죠. Porque podemos ver que o Evangelho nós não cremos somente por palavras, mas em poder, no Espírito Santo e em grande certeza. 구원받은 사람은 스스로가 확실히 알고 있죠. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, cada um sabe que realmente recebeu a salvação. 오늘 밤에 하나님을 만나도 자신 있게 죄에 대한 두려움이 없이 천국 갈 수 있는 확신이 있습니다. Porque quem realmente recebeu a salvação, mesmo que se encontre com Deus hoje, tem a certeza de que pode ir para o céu e não tem medo do pecado. 하나님을 믿는 사람들 중에는 죽어봐야지 안다라고 하는 사람들도 있죠. Dentre as pessoas que creem em Deus, tem pessoas que dizem: só vamos descobrir quando morrermos. 그런데 성령의 능력으로 바로 우리에게 큰 확신을 주십니다. Mas através do poder do Espírito Santo, nós temos muita certeza. 내가 오늘 밤에 죽어도 나는 확실히 천국 갈 수 있다라는 자신이 있습니다. Então, mesmo que eu morra hoje, eu posso ir para o céu. Você tem essa confiança. 어떻게 그런 자신을 할 수 있을까요? Como é que essa pessoa pode ter essa confiança? 하나님께서 성경을 통해서 우리에게 확신시켜 주시는 거예요. Porque o Senhor, através da palavra e do Espírito, nos dá essa certeza. 그래서 우리가 성경 말씀을 통해서 구원을 확증하는 겁니다. E isso quer dizer que nós estamos confirmando através da palavra da Bíblia. 베드로전서 Vamos procurar 1 Pedro, 1장을 찾겠습니다. 1 Pedro capítulo 1. (23절) 말씀. Versículo 23. 베드로전서 1장 23절 말씀 포로 읽겠습니다. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, vamos ler em português. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 자, 우리가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니다. Então nós temos sido novos gerados, não é de semente corruptível. 어떻게 거듭났냐? 바로 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었다라는 겁니다. Então como é que nós temos essa vida, nascemos de novo? Pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. 하나님의 말씀, 바로 성경입니다. A palavra de Deus é a Bíblia. 24절 말씀, 24절, 25절 말씀 또 한번 읽어보겠습니다. Então vamos ler também versículo 24 e 25. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. 하나님의 살아있는 항상 있는 말씀으로 그것은 바로 복음 말씀이다라고 말씀하시죠. Nós podemos ver que a palavra do Senhor permanece para sempre, é o evangelho. 하나님의 말씀은 영원토록 있습니다. A palavra de Deus permanece para sempre. 천지는 없어지겠으나 내가 한 말은 없어지지 아니하리라 말씀하시죠. Como o Senhor já disse, toda a criação pode desaparecer, mas a sua fala permanece para sempre. 그래서 우리가 성경을 통해서 하나님을 믿는 믿음이 있는데 그것은 이 성경 말씀대로 모든 것이 이루어진다라는 그런 믿음입니다. É por isso que nós temos a fé na palavra do Senhor Deus. E esta fé quer dizer que tudo o que foi dito pela palavra de Deus há de se cumprir. 창조주는 한 분밖에 없다라는 겁니다. Então, primeiro, que o Criador é um único ser. 그분은 전지전능하신 분입니다. E esse Senhor é um ser onipotente. 그런 하나님의 능력을 우리는 성경을 통해서 확인하고 믿습니다. E nós podemos crer, podemos verificar e crer nesse Senhor Deus através da palavra e evidência da Bíblia. 느헤미야 9장 6절 말씀에는 천지에 있는 만물을 다 지으시고 보존하고 계신다라고 말씀하십니다. Em Neemias capítulo 9, versículo 6, nós já vimos que o Senhor Deus criou toda a criação e Ele as preserva. 천지에 있는 모든 것을 만드신 하나님의 능력 얼마나 대단하신가요? Então pensem bem no Senhor Deus, o Criador, que criou todas as coisas e as mantém. Como isso é incrível. 근데 그것을 창조하신
더 큰 능력은 생명체는 다 먹여 살려야 된다. Então, mais um poder mais impressionante de que você criar as coisas é você manter, preservar todas essas coisas. 태어나는 것도 어렵지만 살아가는 것도 얼마나 어려워요. Porque pensem bem, nascer é difícil, mas você viver, como é mais difícil ainda? 하늘을 나는 참새도 하나님의 허락지 않으면 떨어지지 않는다라고 말씀하십니다. O Senhor já disse que até o pardal que voa no céu, se o Senhor Deus não permitir, ele não cai. 하늘을 나는 까마귀도 먹이신다라고 말씀합니다. O Senhor disse que ele alimenta até os corvos que voam nos céus. 그래서 하나님은 살아있는 모든 생명체를 다 생명을 유지하게 보존하고 계십니다. Por isso que todas as criaturas que têm vida, o Senhor Deus as mantém para que tenham vida. 그 능력을 생각하면은 얼마나 대단한지 우리가 알 수 있죠. Então, se nós olharmos nesse poder de Deus, podemos ver como ele é incrível. 하나님을 믿는다라고 하는데 나는 어떤 하나님을 믿고 있는지 한번 스스로 생각해 봐야 됩니다. Então, cada um precisa pensar, eu creio em Deus, mas em que Deus eu estou crendo? 나의 형편을 모르는 하나님일까요? Será que é um Deus que desconhece a minha situação? 나의 속에 있는 마음까지도 하나님은 다 아시는 능력자시죠. O Senhor Deus é um Senhor poderoso que conhece toda a situação até do meu coração. 모든 생명을 유지하고 계시는 분이 하나님이시기 때문에 우리는 그 능력을 의지하고 믿습니다. Então, já que o Senhor Deus é um Senhor que preserva e mantém toda a vida deste mundo, nós podemos crer e depender desse poder. 뿐만 아니라 하나님은 공정하게 심판하시는 하나님이다라는 것도 우리가 성경을 통해서 알 수 있습니다. E mais uma coisa que nós podemos saber através da Bíblia, de que Deus é um Deus justo e há de julgar corretamente. 이 세상에 살아가면서 우리가 억울한 일을 많이 당하기도 합니다. Então, nós, enquanto vivemos essa vida, nós podemos passar por várias infelicidades. 그런 일을 당할 때 구원받기 전에는 어땠어요? Então, antes de você receber a salvação, quando você passa por uma calúnia, por exemplo, como é que você fica por dentro? 마음에 억울함이 있고 그것을 풀지 못하면 분이 나잖아요. Você fica angustiado e você fica bravo quando não resolve esse problema. 근데 그 하나님을 믿는 사람들은 공정하게 심판하시는 하나님을 의지합니다. Mas quem crê no Senhor Deus, ele crê que o Senhor Deus há de julgar corretamente. 그런 하나님을 의지하고 또 무엇보다도 자기 자신이 하나님 앞에 잘못된 것이 있는지 그것을 확실히 알게 됩니다. Então, já que depende desse Senhor Deus que é justo, ele começa a verificar em si mesmo: será que eu tenho algo de errado também? 사람에게는 드러나지 않은 그런 죄도 하나님 앞에는 다 드러나는 거예요. Porque o pecado que não é manifesto para as outras pessoas do mundo, diante de Deus, tudo é revelado. 그래서 하나님을 믿는다라는 사람은 천지 만물을 창조하신 하나님의 능력과 그리고 나의 마음과 생각을 감찰하고 계시는 그 하나님을 믿는다라는 겁니다. E é por isso que nós podemos dizer que cremos no Senhor Deus, que sabe de todas as coisas, mas também observa o nosso coração. 그런 믿음이 있는 사람은 바로 하나님 앞에 죄를 두고 살아갈 수가 없습니다. E uma pessoa que tem o pecado não consegue viver. 살아계신 하나님 앞에 죄를 숨기고 그 죄를 그대로 해결하지 않고 살아갈 수가 없습니다. Então, uma pessoa que tem o pecado não tem como viver diante do Senhor Deus sem resolver o problema desse pecado. 하나님을 믿는 사람은 반드시 그 죄를 가지고 하나님 앞에 해결받기를 간절히 원하는 마음이 되는 거예요. Então, uma pessoa que realmente crê no Senhor Deus, ele tem um coração que anseia em resolver o problema desse pecado. 그런 사람들의 마음을 아시고 하나님께서는 복음 말씀을 깨닫게 하시는 거예요. Então, o Senhor Deus conhece o coração deste homem e permite para que ele possa crer no Evangelho. 그래서 그 하나님 앞에서 죄를 용서받은 사람들이 바로 구원받은 사람들이다라는 겁니다. E é por isso que nós podemos dizer que as pessoas que receberam o perdão do Senhor Deus são as pessoas que receberam a salvação. 이스라엘 백성들은 오늘날 모든 그리스도인들에게 여러 가지 것들을 보여주는 샘플 민족이죠. Então, nós podemos ver que o povo de Israel é um exemplo que o Senhor Deus ele mostra para toda a humanidade. 이스라엘 백성들이 하나님의 법 앞에 자기의 잘못을 깨닫지 못하다가 그 잘못을 깨달으면은 죄를 용서받을 수 있는 법을 주셨습니다. Porque o Senhor Deus permitiu uma lei para o povo de Israel de que quando eles estiverem errados diante do Senhor Deus, possam compreender o pecado deles e verem que estão errados. 레위기 4장을 한번 보겠습니다. Vamos procurar a palavra de Levítico capítulo 4.
27절로 29절 말씀. Versículo 27 ao 29. 레위기 4장 27절로 29절 말씀. Levítico capítulo 4, versículo 27 a 29. 한번 읽겠습니다. Então eu irei ler. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra, uma fêmea sem defeito, pelo seu pecado que cometeu, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e degolará o sacrifício pelo pecado no lugar do holocausto. 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 죄를 용서받는 법을 자세하게 알려주셨죠. Então podemos ver que o Senhor Deus, ele ensina de forma correta e detalhada como é que o povo de Israel há de resolver o problema dos pecados. 그런데 이 속죄 제사는 죄를 깨닫지 못한 사람은 드릴 수가 없습니다. Mas o sacrifício da expiação dos pecados não pode ser feita por alguém que não sabe o seu pecado. 죄를 깨달았을 때 죄 사함을 받는 제사를 드릴 수가 있었어요. Você precisa compreender o seu pecado para que você possa dar o sacrifício da expiação dos pecados. 이 제사는 바로 오늘날 예수 그리스도의 그림자가 되는 거죠. Então este sacrifício que aparece aqui, ele se torna uma sombra do Senhor Jesus. 우리가 생각할 것은 여기에서 죄에 대한 깨우침을 받는다라는 거기에 초점이 있어요. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente ao olharmos essa palavra é que nós temos um aprendizado em relação ao pecado. 반드시 구원을 받기 전에 죄에 대한 뉘우침이 반드시 있어야 되는 거예요. Isso quer dizer que antes de você compreender a palavra do Evangelho, você primeiro precisa aprender sobre o pecado. 회개 없는 구원은 없는 겁니다. Porque não há salvação sem arrependimento. 그래서 구원받았다라고 하는 것은 하나님 앞에 거룩하신 하나님 앞에 자기 죄를 확실하게 깨닫고 그 죄 문제를 해결하고자 하는 마음이 있는 사람에게 구원에 이루어집니다. Então você somente pode cumprir a salvação numa pessoa que conhece o seu pecado, compreende que é pecador, para que assim possa receber esse perdão. 하나님과 나 사이에 그 죄 문제가 하나님과 함께 살 수 없도록 하는 거죠. Então quer dizer que o pecado que eu tenho entre eu e Deus faz com que eu não possa viver com Deus. 하나님을 아는 사람은 나의 죄를 깨닫게 된다는 겁니다. Então uma pessoa que sabe que é pecador, que vive perto do Senhor Deus, compreende que ele é pecador. 이사야 59장을 보겠습니다. Vamos trocar Isaías capítulo 59. 이사야 59장 1절 2절 말씀입니다. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. 호흡을 읽겠습니다. Ele lê em português. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. 바로 하나님과 나 사이에 나의 죄가 문제죠. Então quer dizer que entre eu e Deus é o meu pecado que é o problema. 이 죄 문제를 깨닫는 사람은 하나님과 화평의 관계가 이루어질 수가 없는 거예요. Uma pessoa que não compreende sobre, uma pessoa que tem esse pecado não pode ter essa o quê? A reconciliação com Deus. 그 죄를 가지고 고민하는 사람들에게 하나님은 바로 예수 그리스도를 알게 하십니다. Então quer dizer que quem realmente busca o Senhor Deus ele permite o Senhor Jesus para eles. 구약에 약속하신 대로 우리의 구원자를 보내주시겠다라는 약속대로 예수님이 이 땅에 오셨습니다. Então podemos ver que conforme prometido no Antigo Testamento, o Senhor Jesus veio a este mundo como o Salvador. 그리고 유일한 하나님과 나 사이에 유일하게 죄 문제를 해결해 주는 구원자가 되십니다. E ele é o único Salvador que pode se tornar aquele que acaba com o problema do pecado entre eu e Deus. 이사야 59장 16절 말씀. Vamos trocar Isaías capítulo 59, versículo 16. 16절 말씀 호흡을 읽겠습니다. Versículo 16, eu irei ler em português. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve.
하나님과 나 사이에 죄를 중재해 줄 분이 한 분도 없었습니다. Então não havia nenhum intercessor para resolver o problema dos pecados entre eu e Deus. 인간 스스로는 죄 문제를 해결할 수 없죠. O homem carnalmente não tem como resolver o problema dos pecados. 그래서 하나님께서 바로 그 일을 이루시기 위해서 직접 스스로 구원을 베푸셨다라고 말씀합니다. E é por isso que podemos ver que o Senhor, Ele próprio, permitiu a salvação. 하나님과 나 사이에 중보자로 바로 예수님을 보내주신 겁니다. Podemos ver que o intercessor que foi enviado é o Senhor Jesus. 디모데전서 2장 1 Timóteo capítulo 2, 4절 5절 말씀입니다. versículo 4 e 5. 디모데전서 2장 4절 5절 말씀 포로 읽겠습니다. Então, eu irei ler versículo 4 e 5 em português, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 하나님이 가장 원하시는 것은 모든 사람이 구원받는 겁니다. O que o Senhor Deus ele mais deseja é que todos os homens se salvem. 하나님과 죄 때문에 함께 할 수 없는 사람들을 구원하시기를 기뻐하십니다. O Senhor ele se agrada e fica feliz ao ver as pessoas que não têm nenhuma relação com Deus serem salvas. 그것은 인간 스스로 할 수 없고 하나님께서 하셔야지 되었습니다. Porque isso não é feito pelo homem, mas é preciso ser feito por Deus. 그래서 하나님이 구약 성경에 미리 약속하셨고 약속한 대로 예수님을 이 세상에 보내주셨습니다. Por isso que no Antigo Testamento nós podemos ver que o Senhor já prometeu o Senhor Jesus e como prometido, Jesus veio ao mundo. 하나님은 한 분이시요 또 하나님과 사람 사이의 중보도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 바로 예수님이 바로 우리의 중재자가 되시고 유일한 구원자가 되십니다. Então podemos ver que Jesus se torna o nosso mediador e o nosso único Salvador. 사도행전 4장도 보겠습니다. Vamos procurar a palavra de Atos, capítulo 4 também. 사도행전 4장 12절 말씀. Atos, capítulo 4, versículo 12. 사도행전 4장 12절 말씀. Atos, capítulo 4, versículo 12. 호를 읽겠습니다. Eu irei ler em português. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. 사람이 구원받을 수 있는 것은 예수님을 통해서만 구원받을 수 있죠. O homem poder ser salvo é somente através do Senhor Jesus. 그래서 중보자가 되시는 예수님을 우리는 알게 되었고 예수님이 어떻게 우리의 죄를 용서해 주셨는지 성경을 통해서 자세하게 알게 되었습니다. E é por isso que nós podemos conhecer através da Bíblia que somente o Senhor Jesus é o mediador e salvador. 예수님께서 이 땅에 성경대로 오셨고 성경대로 오셔서 우리의 모든 죄를 친히 다 지셨습니다. O Senhor Jesus ele veio para este mundo conforme a Bíblia e conforme a Bíblia ele carregou todo o nosso pecado. 우리의 모든 죄를 지시고 기꺼이 십자가에서 우리를 대신해서 심판을 받아 주셨습니다. Então ele carregou todo o nosso pecado e por nós ele morreu na cruz. 사람들에게 온갖 조롱과 희롱을 당하시면서 심지어는 침뱉음을 당하시고 얼굴에 뺨에 손찌검을 당하시고 그렇게 십자가를 지셨습니다. Podemos ver que o Senhor Jesus ele foi blasfemado por todas as pessoas que zombavam dele, deram até esbofetearam o rosto dele, também cuspiram nele para que ele fosse torturado e crucificado. 영광스러운 보좌에 앉으셨던 그 하나님께서 벌레의 구더기만도 못한 사람의 형상을 입고 이 세상에 오셨어요. Então pensem bem, o Senhor que estava sentado no trono da glória, ter vindo para este mundo como um homem, pior que um verme, para sofrer esse tanto. 그리고 기꺼이 십자가에서 죽어 주셨습니다. E por fim, ele morreu na cruz por nós. 하나님이 스스로 목숨을 버리신 거예요. Quer dizer que o próprio Deus abandonou a sua vida. 왜 그렇게 하셨을까요? Por que será que ele deu a sua vida? 성경에 분명히 말씀하고 계십니다. A Bíblia fala de forma clara
하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 Que- 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. Porque o Senhor Deus deu ao mundo o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 나의 영혼을 사랑하사 멸망의 구덩이에서 건지셨다라고 말씀하십니다. E o Senhor, por amor de mim, me salvou do abismo da perdição. 하나님께서 그 일을 우리를 사랑하시는 그 사랑으로 인해서 우리의 죄를 기꺼이 지고 대신 죽어 주신 겁니다. É por isso que o amor de Deus, que é para mim, ele realmente foi e morreu por mim. 그래서 이 사실을 성경을 통해서 복음을 통해서 참으로 깨달은 사람들은 구원을 받습니다. É por isso que uma pessoa que compreende verdadeiramente este fato e através da Bíblia realmente recebe a salvação. 하나님이 수천 년 동안 계획하시고 이루신 그것을 성경을 통해서 자세하게 우리에게 알려주셨습니다. Porque o Senhor, ele já nos explicou detalhadamente algo que ele vem cumprindo há milhares de anos. 그것이 거짓말일까요? Será que isso é mentira? 그것은 하나님의 진심이 담겨 있는 말씀입니다. Isso é a palavra que tem a verdade, a honestidade de Deus inclusa. 그 하나님의 말씀, 거짓이 없는 하나님의 말씀을 믿는 믿음으로 구원을 받는 겁니다. Então quer dizer que através da fé, da palavra do Senhor Deus, que não há mentira, eu posso receber a salvação. 하나님을 믿는 믿음이 우리를 죄를 깨닫게 하시고 그리고 그 죄를 가지고 예수님을 통해서 구원받도록 하신 겁니다. Então, a fé de crer no Senhor Deus, eu posso crer no Senhor e através desse Senhor Jesus que perdoou esses nossos pecados, eu posso crer nessa verdade também para ser salvo. 예수님께서 이 땅에 오셔서 공생애를 시작하실 때 외친 말씀이 있습니다. Então, quando o Senhor Jesus veio para este mundo, enquanto ele estava vivendo a sua vida nessa terra, ele clamou uma coisa. 하나님 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라라고 말씀하십니다. Ele disse: é próximo o reino dos céus, arrependei-vos e crede no Evangelho. 이스라엘 백성들은 하나님에 대해서 잘 알고 있었죠. Então, o povo de Israel conhecia muito bem sobre a palavra de Deus, 그런데 하나님을 잘 알고 있는다고 했지만 스스로 죄에 대해서는 회개하는 마음이 없었습니다. então eles dizem conhecer o Senhor Deus, mas dentro do coração não existe arrependimento nenhum. 사람이 보기에는 거룩한 예배를 드렸지만 그 속에 진심으로 하나님을 경외하는 마음은 없다라고 예수님이 직설적으로 말씀하셨죠. Então o Senhor Jesus disse de forma direta para eles que eles têm o zelo de dar o culto ao Senhor Deus, mas eles não possuem temor de Deus. 입술로는 나를 존경하나 마음은 내게서 멀도다라고 책망하셨습니다. Então pelos lábios eles me honram, mas o coração está distante. 정말로 거룩하신 하나님 앞에 자기의 참 모습을 볼 수 있어야 됩니다. Então você precisa conseguir ver o seu verdadeiro formato através da Bíblia. 하나님은 빛이십니다. O Senhor Deus é a luz, 어둠이 조금도 없으셔요. não há trevas nenhuma. 그런 하나님과 우리가 영원히 어떻게 같이 살 수 있겠습니까? Como que nós podemos viver com um Deus que é assim? 하루에도 200번 거짓말하는 우리인데요. Nós que mentimos 200 vezes por dia. 그런 하나님과 우리는 같이 살아라고 해도 살 수가 없을 겁니다. Então, mesmo que digamos para viver com um Deus como este, nós não temos como viver. 그래서 하나님께서는 바로 우리를 말씀을 통해서 거룩하신 하나님을 믿게 하고 죄를 깨닫게 하는 것이 목적이에요. É por isso que o objetivo do Senhor Deus é para que nós possamos conhecer este nosso pecado e nós possamos crer nesse Senhor Deus. 이스라엘 백성들에게 죄를 깨닫지 못하고 있으니까 회개하고 복음을 믿으라라고 말씀하신 겁니다. É por isso que, já que o povo de Israel não conseguia se arrepender do pecado, o Senhor está dizendo: arrependei-vos dos vossos pecados para crer no Evangelho. 복음을 믿는 것은 쉬워요. Você crer no Evangelho é fácil, 회개하는 것이 어렵습니다. arrepender-se é difícil. 회개하는 것은 내가 해야 되고 복음은 하나님이 이루신 겁니다. Porque arrepender é algo que tem que vir de mim e a salvação já vem de Deus. 예수님이 우리를 위해서 십자가를 지신 것은 정말로 성경대로 하나님의 법에 조금도 어긋남이 없이 100% 법을 다 지키신 겁니다. Então, o Senhor Jesus, ele ter cumprido toda essa salvação, quer dizer que ele cumpriu conforme toda a lei do Senhor Deus, sem descumprir nenhuma. 하나님의 법에 심판받을 죄가 없도록 100% 완벽하게 이루신 것이 복음입니다. Então, a salvação é algo que foi cumprido 100%
pelo Senhor Jesus para que não seja nada condenável conforme a lei de Deus. 바로 죄값을 배나 갚았다라고 말씀하시죠. E é por isso que podemos dizer que ele cumpriu ou pagou esse pecado em dobro. 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루었습니다. Então, não por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue efetuou uma eterna redenção. 그저 우리의 죄를 용서해 주신 것이 아닙니다. Isso quer dizer que ele não simplesmente pagou gratuitamente de dado assim para nós. 엄청난 대가를 치르셨습니다. 하나님이 치르셨습니다. O Senhor Deus teve que pagar ele mesmo um preço extraordinário. 수천 년 동안 계획하시고 이루신 일입니다. Porque é um trabalho que Deus vem planejando há milhares de anos e ele cumpriu. 그 복음을 우리에게는 믿으라라고 말씀합니다. E ele está dizendo para nós cremos neste evangelho. 복음을 믿는다라고 하는 것은 예수님을 믿는 겁니다. Eu creio no evangelho quer dizer que eu creio em Jesus. 예수라는 그 이름의 뜻이 바로 우리의 구원자라는 얘기죠. Nós podemos dizer que o nome Jesus é o nosso Salvador. 어떻게 우리를 구원하셨는지 그것을 그 내용을 알고 믿는 것이 중요합니다. Então, o importante é nós conhecermos esse tema de como que ele morreu por nós, para assim podermos crer. 예수님이 하신 일을 우리가 알고 믿는 겁니다. Então, nós precisamos conhecer o trabalho feito por Jesus para crermos. 어떤 사람들은 하나님을 믿고 예수님을 믿는다라고 하는데 그것만으로는 부족하다라는 사람도 있어요. Algumas pessoas dizem, eu creio no Senhor Deus, mas isso falta. 내가 뭔가를 더 해야 된다고 이야기합니다. Porque essas pessoas gostam de dizer, eu preciso fazer alguma coisa. 죄를 지을 때마다 또다시 회개를 해야 된다고 이야기하기도 하고 유월절을 지켜야 된다고 얘기도 하고 또 다른 율법을 지켜야 된다고 이야기도 합니다. Então, alguns dizem, mesmo que eu tenha essa fé no Senhor, se eu pecar, eu preciso fazer a confissão dos meus pecados, eu preciso guardar o dia da Páscoa, essas datas comemorativas, eu também preciso fazer mais alguma coisa. 다 거짓말입니다. Mas tudo isso é mentira. 오로지 복음을 믿음으로 구원을 받는 겁니다. A salvação você somente recebe através do Evangelho. 예수님이 하신 일을 힘입고 우리가 하나님 앞에 나아갈 수 있는 겁니다. Então nós podemos ir para diante do Senhor Deus através da força do Senhor Jesus. 우리의 어떠한 의도 더할 필요도 없는 겁니다. Quer dizer que não preciso adicionar nem um pouco da minha força. 오로지 예수님의 피의 공로만 가지고 우리는 하나님 앞에 나아갈 수 있습니다. Quer dizer que nós podemos ir para diante do Senhor Deus somente através do sangue do Senhor Jesus. 사도행전 10장입니다. Vamos trocar Atos capítulo 10. (42절) (43절) 말씀. Versículo 42 e 43. 베드로가 설교한 내용 중에 바로 42절 43절에 우리가 예수님을 힘입고 나아간다고 말씀하십니다. Então nós podemos ver que Pedro já disse que ele pode ir para diante do Senhor Deus através da força do Senhor Jesus. 초대교회 시대에도 바로 이 내용을 가지고 천국 갈 수 있는 소망을 가졌습니다. Então nós podemos ver que até as igrejas iniciais eles tinham essa força para irem ter essa esperança. 사도행전 10장 42절 43절 보호를 읽겠습니다. Então Atos capítulo 10, versículo 42 e 43, eu irei ler em português. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunhos todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. 저를 믿는 사람들이 다 그 이름을 힘입어 죄 사함을 받는다라고 말씀하십니다. Então podemos ver que todos, através do Senhor Jesus, podem receber esse perdão dos pecados. 저를 믿는 사람들, 예수님이 하신 일을 알고 믿는 거죠. Então todos aqueles que nele creem, quer dizer que é você crer no Senhor Jesus através das coisas que ele fez. 예수님이 우리의 과거, 현재, 미래의 죄까지 다 용서됐다라는 것을 알지 못하면은 예수님을 믿지만 마음에 평강이 없어요. Então se eu não souber que o Senhor Jesus resolveu o problema dos meus pecados, do passado, do presente e do futuro, mesmo que eu conheça, eu não posso ter paz no coração. 예수님은 우리의 모든 죄를 지시고 그 죄값을 다 갚으신 거예요. O Senhor Jesus ele levou todos os nossos pecados e ele pagou esse preço. 그래서 예수님께서 마지막 십자가에서 마지막 하신 말씀을 기억하고 계실 겁니다. Então vocês devem se lembrar da última palavra, da última frase que o Senhor Jesus disse enquanto estava sendo crucificado. 다 같이 한번 외쳐보겠습니다.
Então vamos falar todos juntos. 1, 2. 다 이루었다. Está consumado. 예수님께서 우리가 할 것 없이 할 일을 남겨두지 않고 죄 문제를 해결할 일은 다 하셨습니다. Então todas as coisas não precisam mais ser feitas por mim, foram feitas pelo Senhor. 우리의 죄를 정결케 하는 일을 다 하신 겁니다. Então o Senhor fez o trabalho de finalizar com todo o nosso pecado. 그래서 예수님이 하신 일을 알고 믿는 사람, 그 사람들은 마음의 평강이 찾아옵니다. Por isso que uma pessoa que conhece e crê no Senhor pode ter a paz no coração. 사도행전 13장 Atos capítulo 13, 38절 39절 말씀입니다. versículo 38 e 39. 사도행전 13장 38절 39절 말씀. Atos 13, versículo 38 e 39. 포를 읽겠습니다. Irei ler em português. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados. Por ele é justificado todo aquele que crê. 바로 예수님이 하신 일을 100% 의지하고 우리는 죄 용서받고 천국에 갈 수 있는 거예요. Então quer dizer que nós podemos depender do trabalho 100% feito pelo Senhor Jesus e crer para ir para o céu. 바로 예수님을 의지하고 나아가는 사람, 예수님이 하신 일을 믿는 사람은 하나님 앞에 큰 일을 한 겁니다. Então uma pessoa que confia, uma pessoa que crê no trabalho feito pelo Senhor e vai adiante, pode fazer um grande trabalho do Senhor. 율법을 99개 100가지 중에서 99가지를 지키는 일보다도 훨씬 더 큰 일을 한 것이 바로 예수님을 그저 믿는 겁니다. Um trabalho maior do que, dentre 100 leis, eu cumprir 99, é eu somente crer no trabalho feito por Jesus. 사람의 생각으로는 이해가 되지 않죠. Então, com o pensamento do homem, não tem como entender. 100가지 율법 중에서 한 가지만 빼고 다 지킨 사람과 죄만 짓다가 예수님을 믿는 사람과 하나님께서는 그 두 사람 중에서 예수님 하신 일을 믿는 사람을 더 큰 일 한 걸로 봐주시는 거예요. Então, se compararmos uma pessoa que tem 100 leis, ela cumpriu 99 e descumpriu somente uma, e uma pessoa que crê no trabalho que é feito pelo Senhor, o Senhor engrandece muito mais aquela pessoa que crê somente no que foi feito. 바로 하나님이 주신 그 율법을 지켜서는 절대로 의롭다라는 것을 얻을 수가 없습니다. Porque quer dizer que nós não podemos receber algo chamado justificação através das obras da lei. 99가지를 지켜도 한 가지 못 지키면 의인이 될 수가 없죠. Porque se eu cumprir 99, mas descumprir uma, eu não posso me tornar justo. 근데 예수님을 믿는 사람은 바로 그 믿음으로 의롭다 하심을 얻게 되는 거예요. Mas quem crê em Jesus Cristo pode ser justificado através do seu trabalho. 이 사람을 힘입어 예수를 힘입어 믿는 자마다 의롭다 하심을 얻는 것이 바로 복음입니다. Então quer dizer que realmente eu crer no Senhor Jesus, eu ser fortalecido através da obra que foi feita pelo Senhor, eu posso ser salvo. 그래서 이 복음을 믿는 사람은 정말로 하나님 앞에 의인이 되는 겁니다. É por isso que uma pessoa que crê nesse trabalho feito pelo Senhor pode se tornar um verdadeiro justo. 하나님을 향한 믿음을 의로 봐주시는 겁니다. Então quer dizer que o Senhor ele vê essa fé que ele tem para com o Senhor como justiça. 우리가 행한 거 아무것도 없죠. Então não tem nada que nós tenhamos feito. 바로 하나님이 하신 일을 경청하고 그것을 받아들인 것밖에 없어요. Então quer dizer que nós simplesmente fizemos uma obra, que é ouvir e crer no que foi feito. 천국에 갈 수 있는 사람은 회개하고 복음을 믿는 사람이 천국 가는 겁니다. Então uma pessoa que se arrepende e crê no Evangelho pode ir para o céu. 그래서 믿음으로 천국 가는 겁니다. É por isso que pode ir para o céu através da fé. 그 모든 공로는 누구에게 있습니까? E onde está todo esse feito? 바로 오직 예수님밖에 없어요. Somente no Senhor Jesus. 하나님께서 우리를 사랑하시는 그 사랑으로 우리는 천국 갈 수 있는 겁니다. Então quer dizer que nós podemos ir para o céu através da obra que foi feita pelo Senhor. 에베소서 2장을 보겠습니다. Vamos procurar Efésios capítulo 2. 에베소서 2장 Efésios capítulo 2. 1절로 5절 말씀입니다. Versículo 1 ao 5. 에베소서 2장 1절로 5절 말씀 포로
읽겠습니다. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5, irei ler em português. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. 우리는 구원받기 전에 열심으로 인생을 살았습니다. Isso quer dizer que antes de nós recebermos a salvação, nós vivíamos com o esforço das boas obras. 죄 지으려고 사는 것이 아니죠. Nós não vivíamos para pecar, 나를 행복하게 하려고 열심히 사는 겁니다. nós vivíamos esforçadamente para nos fazermos felizes. 근데 진정한 행복을 우리는 얻을 수가 없었습니다. Mas não podíamos obter a verdadeira felicidade. 하나님을 떠난 인생은 평강이 없습니다. Que uma vida que partiu do Senhor Deus não pode ter paz. 흑암과 사망의 그늘에 앉으며 공고와 쇠사슬에 매이는 삶을 삽니다. Quer dizer que está andando, vivendo sobre o vale da sombra da morte, sendo aprisionado pelas correntes do pecado. 하나님의 없는 인생은 반드시 심판받는 겁니다. Porque uma vida sem Deus é uma vida condenável. 전에도 우리는 다 그 가운데서 우리의 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였습니다. Assim como na palavra, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. 그런 우리를 긍휼히 여기시는 하나님의 사랑이 바로 복음을 통해서 우리에게 나타났습니다. Quer dizer que este amor do Senhor Deus, que tem misericórdia para conosco, se manifestou para nós. 우리를 불쌍히 여기신 하나님은 수천 년 동안 예수님을 통해서 우리를 구원하실 것을 창세전부터 계획하셨습니다. Podemos dizer que o Senhor Deus, ele já havia planejado desde a criação como iria nos salvar. 그 성경 약속대로 예수님이 오셔서 하신 일이 바로 우리의 모든 죄를 지시고 대신 십자가에 죽어 주신 겁니다. Por isso que conforme a palavra, o prometido da Bíblia, o Senhor, ele cumpriu tudo, e o Senhor Jesus veio a este mundo e morreu na cruz por nós. 이제 우리에게 심판이 건너갔습니다. Então quer dizer que agora o juízo passou sobre nós. 우리는 심판을 받지 않습니다. Então nós não recebemos mais o julgamento. 바로 구원 얻은 겁니다. Nós recebemos a salvação. 바로 하나님 예수님이 하신 일을 믿을 때에 그 사람에게는 심판이 없는 겁니다. Então quer dizer que uma pessoa, quando ela crê no trabalho que foi feito pelo Senhor, não existe julgamento para essa pessoa. 그 사람이 죄 사함을 받은 거고 구원받은 겁니다. Então é essa pessoa que recebe o perdão dos pecados, a salvação. 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라. Então, vós já recebestes a salvação através da graça. 8절 9절 말씀 또 같이 한번 읽겠습니다. Então se olharmos versículo 8 e 9, vamos ler todos juntos. 1, 2. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. 이것은 하나님이 우리에게 선물로 주신 거죠. Isso o Senhor Deus, ele nos permitiu de presente. 우리는 자랑할 것이 아무것도 없습니다. Então não temos nada para nos gloriarmos. 하나님이 하신 일을 듣고 믿은 것밖에 없어요. Nós somente fizemos o trabalho de ouvir e crer. 그리고 그 믿는 사람에게는 성령을 선물로 주셨습니다. E para essa pessoa que crê, o Senhor Deus permitiu o presente que é o Espírito Santo. 에베소서 1장 6절 7절 말씀. Efésios capítulo 1, versículos 6 e 7. 에베소서 1장 6절 7절 말씀 같이 읽겠습니다. Efésios capítulo 1, versículos 6 e 7, vamos ler todos juntos. 1, 2. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. 은혜라는 말이 계속 나오죠. Podemos ver que a palavra graça aparece toda hora. 우리는 받을 자격이 없지만 하나님이 은혜를 베풀어 주신 겁니다. Isso quer dizer que nós não somos merecedores, mas é o Senhor Deus que permite. 예수님이 스스로 십자가를 지시고 피 흘려 주심으로 우리가 죄 용서를 받은 겁니다. O Senhor Jesus, por conta própria, foi e morreu na cruz para nos dar esse perdão. 그의 은혜의
풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 구속 곧 죄 사함을 받은 겁니다. Então nós recebemos essa graça do Senhor e por isso que nós temos a redenção do seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. 우리가 한 것은 듣고 믿은 것밖에 없어요. A única coisa que fizemos foi ouvir e crer. 13절 말씀 Versículo 13. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos? 1, 2. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 성경의 많은 말씀들 중에서 구원의 복음을 듣고 그 안에서 믿었다라는 겁니다. Então podemos ver que as pessoas elas ouvem essa palavra do evangelho e ali elas creem e recebem a salvação. 그 믿음으로 죄 사함을 받은 겁니다. Quer dizer que através dessa fé, através dessa salvação você recebe o perdão dos pecados. 죄 사함을 받은 사람에게 약속의 성령을 주신 겁니다. E quem recebe o perdão dos pecados recebe como prometido o Espírito Santo. 그리고 우리를 바꾸어 가십니다. E o Senhor ele vai nos mudando. 하나님의 자녀로 합당하게 살도록 그렇게 하나님이 우리를 변화시켜 가시는 거예요. Então quer dizer que o Senhor ele vai nos mudando cada momento mais para que possamos viver de forma adequada diante do Senhor Deus. 근데 그것은 숨길 수가 없죠. Mas isso não é algo que eu possa esconder. 또 다른 뜻으로 이야기한다면은 구원받았다라고 하는 죄 사함이지만 그 죄 사함은 하나님과 올바른 관계를 맺고 살아가는 것이기 때문에 하나님과 같이 있으면은 우리도 거룩하게 자꾸 변화되어 가는 거예요. Então se eu disser de outra maneira, quer dizer que agora eu tenho uma relação com o Senhor. Então cada momento o Senhor Deus permite para que eu possa ir mudando, sendo moldado. 이미 죄는 다 처리해 주셨지만 아직도 우리의 생활은 하나님의 자녀답게 살지 못하는 부분이 너무나 많습니다. Então porque o pecado, o Senhor, ele realmente já resolveu por nós, mas ainda tem muitos problemas que que precisamos consertar diante do Senhor Deus. 근데 분명한 것은 구원받은 사람은 생활이 점점 변화되어 간다는 겁니다. É por isso que o mais importante é que o cristão que recebeu a salvação, a vida dele vai cada momento sendo mudado. 아기가 태어났으면은 자라가는 것은 당연하죠. Uma criança quando nasce, é normal que ela vá crescer. 처음에는 부모님을 의지만 하지만 커가면서 자기 스스로 뭔가를 할 수 있습니다. Então primeiro, no início, ele depende somente da mãe, mas depois ele pode começar a fazer coisas por conta própria. 처음에는 예전의 습성을 버리지 못하지만 시간이 지남에 따라서 성령이 우리 속에서 역사하셔서 우리를 바꾸어 가시는 거예요. Da mesma maneira como no início não conseguimos abandonar as nossas concupiscências, mas o Espírito Santo, através do Senhor, vai nos mudando. 구원받은 사람들은 삶의 변화가 반드시 나타나도록 되어 있습니다. Por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, existe claramente, com certeza, a transformação da vida. 믿음이라고 하는 것은 순종하게 만드는 겁니다. Algo que nós chamamos fé, ela nos faz obedecer. 그래서 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살아감으로 우리의 삶이 변화되는 거예요. Então, quando nós vivemos essa vida de obedecer, nossa vida pode ser transformada. 그런데 억지로 순종할까요? 스스로 정말로 하나님 앞에 합당하게 살고 싶어서 자원하는 마음으로 그렇게 살까요? Pense bem, será que você vive de forma forçada a obedecer? Ou você obedece com o coração voluntário? Você mesmo, por si próprio, obedece. 바로 하나님이 우리를 사랑하시는 그 사랑을 가지고 우리는 하나님 앞에 스스로 순종하고 싶은 마음으로 살아갑니다. Então, com o amor que o Senhor nos amou, nós vivemos com esse coração de querer obedecer ao Senhor. 왜냐하면 하나님이 기뻐하시는 것이 나의 기쁨이 되기 때문에 그래요. Porque sabemos que o Senhor ele se agrada se torna minha felicidade também. 빌립보서 2장 13절 말씀에 우리 안에서 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 두고 너희로 소원을 가지고 행하게 하신다라고 말씀하십니다. Como em Filipenses capítulo 2, versículo 13, o Senhor ele atua no meio de nós e ele vai cumprindo através dos sonhos dos nossos corações. 이제는 하나님의 기뻐하심이 무엇인지를 알게 하시고 그것이 우리에게 기쁨이 되도록 하시는 겁니다. Então, porque o Senhor ele sabe o que é a felicidade diante dele, é por isso que nos faz viver conforme esta felicidade. 그래서 구원받은 사람은 그리스도의 사랑을 깨달은 사람이고 그 사랑이 그 사람의 삶을
변화시켜 가는 겁니다. Então, porque o cristão agora ele sabe o Senhor ele sabe o que ele necessita e o Senhor vai permitindo essa transformação da vida deste cristão. 그래서 믿음이 있다 하는 사람은 하나님의 말씀에 순종하는 모습으로 삶이 변화가 나타나는 겁니다. É por isso que quem diz ter fé, nós podemos dizer que a vida dele vai sendo transformado para obedecer a Deus. 야고보서 2장입니다. Vamos procurar a palavra de Tiago, capítulo 2. 야고보서 2장 Tiago, capítulo 2, 17절 18절 말씀 versículo 17 e 18. 포로 읽겠습니다. Eu irei ler em português. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. 나 하나님 믿습니다. 예수님 믿습니다 하고 행함으로 나타나지 않는 삶이 있다면은 그것은 거짓말이다. 그 믿음 자체는 죽었다라고 말씀하십니다. Então, quando uma pessoa ela diz: eu creio no Senhor Deus, eu creio no Senhor Deus, diz que tem fé, mas não tem obras, nós podemos dizer que essa fé é morta. 그래서 구원받은 사람은 무엇으로 알 수 있냐? 그 사람의 말과 행동이 변화되는 모습으로 믿음을 증거할 수 있습니다. É por isso que como que eu posso saber se uma pessoa realmente recebeu a salvação? Ela evidencia, ela testemunha através dessas obras que ela tem a fé. 행위로서 구원을 받을 수는 없지만 복음을 믿는 사람들은 행위로서 삶의 변화가 나타난다는 거죠. Quer dizer que você não pode receber a salvação através das obras, mas você pode manifestar pelas obras a fé da salvação que você tem. 그래서 구원받았지만 하나님 말씀에 불순종하는 삶을 살면은 그것이 성장이 더디 이루어지는 거예요. É por isso que quando uma pessoa recebeu a salvação, mas ela peca contra o Senhor Deus, nós podemos dizer que o crescimento dessa pessoa é tardia. 성령이 오셔서 하시는 일이 뭐냐? 우리를 하나님의 말씀에 순종하게끔 만드시는 겁니다. Então, qual é o trabalho do Espírito Santo que está dentro de nós? Ela nos faz obedecer. 강팍한 마음을 부드러운 마음으로 자꾸 바꾸어 주시는 거예요. O Espírito Santo faz a transformação do meu coração que é duro para um coração mole. 나밖에 모르는 사람이 이제는 다른 사람을 생각할 수 있는 마음으로 변화시켜 주시는 거예요. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu, que somente conhecia, sabia sobre mim mesmo, agora começo a conhecer e vivo pelas outras pessoas. 성령이 계시기 때문에 그 사람의 삶의 변화가 나타납니다. Por que acontece a transformação da vida de uma pessoa? Porque ela tem o Espírito Santo. 자, 구원받은 사람의 특징을 성경에서 몇 가지 살펴보면은 내가 정말로 구원받은 사람이 맞는지 스스로 여러분 스스로가 한번 생각을 해보면 좋겠습니다. Então eu gostaria que cada um de vocês pudessem verificar na Bíblia qual é a característica do salvo que eu tenho em mim. 처음에는 구원받기 전에는 성경을 읽고 싶어도 읽어서 그 뜻을 이해할 수가 없는데 이제 구원받고 나면은 성경이 이해가 되고 자꾸 말씀을 읽고 싶은 말씀을 사모하는 마음이 자꾸 생깁니다. Então, primeiro, antes de receber a salvação, mesmo você desejando ler a Bíblia, você lê e não compreende. Mas agora, após a salvação, ao ler a Bíblia, você começa a compreender e você ganha o coração de buscar a palavra de Deus. 시편 119편입니다. Vamos procurar Salmos 109. Salmos 119. 130절, 131절. Versículos 130 e 131. 시편 119편 130절, 131절 말씀. Então, Salmos 119, versículos 130 e 131. 보호를 읽겠습니다. Eu irei ler em português. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Abri a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. 자, 성경 말씀을 읽으면 자꾸 깨달아지니까 성경을 자꾸 더 보고 싶어요. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos compreendendo, então nós desejamos ler mais a Bíblia. 누가 그렇게 하실까요? Quem é que faz isso? 성령이 오셔서 그렇게 하시는 거예요. É o Espírito Santo que vem em nós e nos permite isso. 성령은 하나님의 말씀을 깨닫게 하십니다. O Espírito Santo faz compreender a palavra de Deus. 요한복음 14장에 있는 말씀처럼 바로 성령이 하시는 일은
하나님의 말씀을 가르쳐 주시고 자꾸 말씀이 생각나게 해서 삶 속에서 말씀대로 순종하게 하시는 거예요. É por isso que, como na palavra de João capítulo 14, o Espírito Santo vem para dentro de nós, nos fornece essa palavra dentro do coração para que nós possamos buscar e possamos viver para tal. 말씀이 자꾸 깨달아지니까 말씀을 자꾸 보고 싶은 마음도 생기는 거예요. Porque já que você começa a compreender a palavra de Deus, você começa a querer buscar mais ainda. 성령의 역사로 우리가 하나님의 깊은 뜻을 점점 알아갈 수가 있는 거예요. Quer dizer que nós podemos ir conhecendo profundamente a vontade do Senhor Deus cada momento mais. 고린도전서 1장입니다. Vamos procurar 1 Coríntios capítulo 1. 2장 11절. 고린도전서 2장 11절 말씀. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. 10절 11절 말씀. Versículo 10 e 11. 호를 읽겠습니다. Eu irei ler em português. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 그래서 성령께서 역사하지 않으면은 우리가 하나님을 배워도 성경을 읽어도 깨달을 수가 없어요. É por isso que o Espírito, mesmo que uma pessoa que realmente tem essa palavra do Senhor Deus, ele não tiver o Espírito Santo, mesmo lendo, ele não compreende. 근데 성령이 역사하면은 같은 말씀 내가 알고 있는 말씀도 또 다른 더 깊은 뜻을 알게 하십니다. Mas no momento que você tem o Espírito Santo e ele permite para que você possa compreender, eu tenho uma compreensão dessa palavra, mas ele permite uma compreensão adicional ou mais ainda. 12절 말씀, Versículo 12 13절까지 até o 13, 또 읽겠습니다. eu irei ler. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 자, 성령을 받은 사람들은 하나님의 풍성한 은혜를 날마다 깨달아가게 됩니다. Quer dizer que o Espírito Santo nos permite para que possamos ir aprendendo cada dia mais. 하나님과 함께 동행하는 삶을 기뻐하면서 살아가는 거예요. Quer dizer que eu vou vivendo na felicidade de andar com Deus. 근데 어떤 사람은 자기가 성령을 받았는지 안 받았는지 잘 알지 못하는 경우도 있어요. Mas tem algumas pessoas que não sabem se, será que eu recebi o Espírito Santo ou não? 자, 그럼 잘 생각해 보세요. Então pensem bem. 예전에는 없던 마음이 자꾸 생기는데 바로 성령이 역사하시면은 하나님과 관계를 더 가까이 하게 만드시는 것이 성령의 역사입니다. Então, um coração que você não tinha antes começa a surgir no seu coração, de querer cada momento fazer o trabalho do Senhor Deus. E isso quer dizer que é o Espírito Santo que está dentro de você. 교회에 빠지는 사람이 하나님과 더 가까워질 수 있을까요? Será que uma pessoa que não frequenta, que falta aos cultos, será que pode se aproximar de Deus? 교제에 빠지는 사람이 하나님과 더 가까워질까요? Uma pessoa que falta nas comunhões, será que ela pode se aproximar de Deus? 말씀과 멀어지는 것이 하나님과 더 가까워질 수 있을까요? Você se distanciar de Deus, será que isso é se aproximar de Deus também? 기도를 게을리하는 사람이 하나님과 가까워질 수 있을까요? Uma pessoa que demora para orar, essa pessoa, quer dizer, que não ora, realmente ela pode se aproximar de Deus? 어떤 어려움 형편에 있으면은 더욱더 하나님을 가까이 하게 하는 것이 성령의 역사입니다. Então, o trabalho do Espírito Santo é, não importa a ocasião, é me aproximar de Deus. 예수님을 높이고 자기를 낮추게 하는 것이 성령의 역사입니다. O trabalho do Espírito Santo é engrandecer a Deus e diminuir a mim mesmo. 그래서 성령의 역사는 하나님을 더욱 의지하게 만든다라는 겁니다. É por isso que podemos dizer que o trabalho do Espírito Santo nos faz depender mais de Deus. 그리고 구원받은 사람은 세상을 향한 가치관이 달라지는 겁니다. E uma pessoa que recebeu a salvação, existe uma visão de vida diferente. 세상을 보는 눈이 달라지는 거예요. Quer dizer que os seus olhos se mudam. 세상에서 아무리 가치 있는 일이라 하더라도 하나님과 관계 속에서 가치 없다면은 과감하게 버리는 선택을 하는 겁니다. Que quer dizer que ele começa a selecionar as coisas que parecem que têm valor neste mundo, mas não têm valor a Deus, você simplesmente abandona. 사람은 누구나 자기를 행복하게 하고자 합니다. Então, o ser humano, qualquer pessoa deseja ser feliz. 자기를 행복하게 하는 것이
무엇인지 아는데 그것을 버릴 사람은 없지요. Então todas as pessoas desejam ser felizes, mas não tem ninguém que vá abandonar algo que te faz feliz. 이 세상의 잠깐 동안 즐거움보다도 이 세상의 잠깐의 고통이 영원한 천국에서 영원한 즐거움으로 나타난다면은 우리는 그것을 반드시 선택하는 사람이 되는 겁니다. Então nós precisamos nos tornar em pessoas que, mesmo que tenhamos a felicidade temporária neste mundo, se tem um sofrimento temporário e isso vai remanescer para a eternidade, eu preciso escolher esse sofrimento. 믿음의 사람들은 이 세상에서 잠깐 고난 받는 것을 영원한 천국에서 상 주심을 바라보고 기꺼이 참고 인내했습니다. Porque podemos ver que os homens da fé, os pais da fé, eles foram aqueles que sofreram neste mundo porque eles olhavam e visavam as coisas dos céus. 히브리서 11장에 많은 믿음의 선배들이 있습니다. Porque em Hebreus capítulo 11 nós podemos ver tantos veteranos da fé. 이 세상에서 많은 고난이 있지만 하나님 앞에서 받을 상급을 바라보고 이 세상에 하나님과 관계되어 있는 일을 묵묵히 해나가는 Porque existem muitos prêmios deste mundo, mas eles visavam somente o prêmio do reino dos céus. É por isso que de forma silenciosa e calada continuavam fazendo o trabalho. 우리는 하늘에 있는 소망을 가지고 살아가는 사람들입니다. Nós somos pessoas que vivemos com a esperança nos céus. 땅에 있는 것을 보고 살아가는 사람이 아닙니다. Não somos pessoas que vivemos olhando para as coisas do mundo. 그래서 세상에 예전에는 부러웠던 것들이 이제는 구원받고 나면은 그것은 소꿉장난과 어린 아이들이 장난감 가지고 노는 것처럼 그것은 부질없다는 것을 알고 더 영원한 것을 찾게 되는 겁니다. Quer dizer que antes de recebermos a salvação, as coisas do mundo que eu olhava e cobiçava, após a salvação, agora é como se fosse brinquedo, brincadeira de criança na areia. Eu já não desejo, é tudo em vão. 그 가치관이 나에게도 변화가 있는지 스스로 생각을 해봐야 됩니다. Então, agora é um ponto que eu preciso pensar. Será que este valor de vida mudou em mim também? 그리고 구원받은 사람은 구원받은 사람들과 함께 교제를 나누는 것을 기뻐합니다. E uma pessoa que recebeu a salvação, ela gosta de estar em comunhão com os outros que receberam a salvação. 구원받은 사람이 세상 사람들하고 어울리면서 기쁨을 얻을 수가 없어요. As pessoas que receberam a salvação não podem ter a felicidade se relacionando com as pessoas do mundo. 이제는 세상 친구들과는 멀어지고 구원받은 형제 자매들과 더 가까움을 느끼게 됩니다. Agora você se afasta dos amigos do mundo e você começa a ter a felicidade por se aproximar dos irmãos e irmãs da igreja. 사도 바울도 멀리 복음을 듣고 구원받은 사람들의 얼굴을 보지 못했지만 보고 싶어하는 마음이 간절했습니다. Apóstolo Paulo, mesmo que nunca tenha visto o rosto daqueles irmãos e irmãs que receberam a salvação, ele tinha um grande anseio de querer conhecê-los. 한국과 브라질 엄청나게 멀리 떨어져 있지만 Olhem, 정반대 있잖아요. então olhem a distância do Brasil e da Coreia, é totalmente o oposto, é muito longe. 한국에 있는 형제 자매들이 브라질에 있는 형제 자매들 보고 싶어 할까요, 안 할까요? Será que os irmãos da Coreia do Sul querem ver, querem conhecer vocês ou não? 보고 싶어 합니다. Eles querem. 그래서 여기 선교 팀을 꾸릴 때 너무 이렇게 많이 신청을 해가지고 이렇게 못 오겠습니다. Então é por isso que quando decidimos que iríamos vir aqui com um grupo de missão, na hora de formar o grupo, muitas pessoas solicitaram, então eu não deixei que todos viessem. 우리와 똑같은 믿음을 가지고 있는 사람들이 살아가는 모습을 보고 우리는 힘을 얻습니다. Porque nós obtemos a força olhando pessoas que têm a mesma fé vivendo conosco. 데살로니가전서 3장입니다. Vamos procurar 1 Tessalonicenses capítulo 3. 데살로니가전서 3장 6절 말씀. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. 이것은 똑같은 마음이에요. Então aqui nós podemos ver que é o mesmo coração. 구원받은 사람들은 서로 멀리 떨어져 있어도 믿음이 같다는 그 이유로 서로 보고 싶어합니다. Uma pessoa que recebeu a salvação, mesmo estando distante, ela quer ver um ao outro porque tem a mesma fé. 멀리 떨어져 있고 사는 환경도 다르고 언어도 다르지만 믿음 하나로 우리는 얼마든지 사귐을 가질 수가 있어요. Então, porque mesmo que você esteja em um país diferente, distante, usando outro idioma, nós podemos ter a comunhão porque temos a mesma fé. 그렇게 바뀌는 겁니다. Então você é transformado desse jeito.
구원받지 못한 사람들이 주변에 있으면은 그 영혼들이 너무 불쌍한 마음을 가지게 됩니다. E se você tem outros espíritos que ainda não recebeu a salvação ao seu redor, você tem pena, tem piedade por eles. 복음을 전하면은 배척하지요. Porque quando você prega o evangelho para eles te recusam. 그렇지만 그 사람들에게 배척당하지만 우리는 복음을 전하기를 원합니다. Então, mesmo que você seja rejeitado por essas pessoas, nós temos o coração de querer pregar o evangelho. 이 복음을 들으면은 다 구원받을 수 있는데 그것이 너무나 안타까운 겁니다. Porque quando você ouve a palavra desse evangelho, todos podem receber a salvação. É por isso que nós ficamos com tanta pena. 구원받은 사람 마음속에 그 마음이 반드시 있습니다. Então, este coração está presente no coração de uma pessoa que verdadeiramente recebeu a salvação. 그것이 없다면은 우리 나 스스로를 한번 돌이켜 봐야 돼요. Então, se eu não tiver esse coração, eu preciso rever a mim mesmo. 어떤 사람들은 교회에 열심히 다닙니다. 그렇지만 다른 사람에게 복음 말씀을 전하기를 꺼려합니다. Então, tem pessoas que frequentam a igreja, mas tem pessoas que, mesmo frequentando a igreja, não gostam de pregar. 그 마음속에 참으로 하늘의 소망이 있다라고 누가 이야기할 수 있겠습니까? E quem é que pode dizer que dentro do coração dessa pessoa tem a esperança verdadeira? 내가 가장 가까이서 알고 지내는 사람이 영원한 지옥으로 떨어져 가는데도 그것을 보고 묵묵히 잠잠할 수 있을까요? Pensem bem, uma pessoa que é bem próxima de mim, que sempre está convivendo comigo, está indo para o inferno. Eu posso ficar calado só observando? 하나님의 마음을 받은 사람은 절대로 그럴 수가 없어요. Uma pessoa que recebeu o coração de Deus jamais pode fazer uma coisa dessas. 먼저는 가장 사랑하는 사람에게 이 복음을 전하고 싶은 마음이 있는 거예요. Então, primeiro, existe o coração de pregar esse evangelho dentro das pessoas que já receberam a salvação. 예레미야 선지자는 복음을 전하면서 엄청나게 많은 핍박을 받고 그래도 복음을 전하지 않으면 내 마음이 불붙는 것 같다라고 표현을 하고 있습니다. O profeta Jeremias, mesmo ele já tendo pregado muito, realmente ele já disse que se ele não pregar este evangelho é como se o coração dele ardesse em fogo. 우리도 그런 마음이 있습니다. Nós também temos esse mesmo coração. 그리고 구원받은 후에는 늘 살아계신 하나님 앞에 선한 양심을 가지고 살아가게 됩니다. E nós, já que recebemos a salvação, também nós sempre vivemos com a consciência pura diante do Senhor Deus. 예전에는 사람의 눈만 피하면 됐지만 이제는 살아계신 하나님을 의식하고 살아가는 겁니다. Então, antes nós vivíamos somente dependendo da nossa visão dos homens, mas agora vivemos somente do Senhor Deus. 베드로전서 3장입니다. Vamos procurar 1 Pedro, capítulo 3. (15절) (16절) 말씀 Versículo 15 e 16. 베드로전서 3장 15절 16절 말씀 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. 2. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. 구원받은 사람은 복음을 통해서 구원받았을 뿐만 아니라 침례를 통해서 이제 만인 앞에서 공표를 하는 거고 그리고 난 뒤에는 깨끗한 양심으로 하나님 앞에 살아가는 겁니다. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, agora ele pode ter essa boa consciência e pode manifestar isso para as pessoas e viver diante do Senhor. 베드로전서 3장 21절 말씀. Então, vamos procurar 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22, versículo 23. 3장 21절 말씀 같이 읽겠습니다. Perdão, é versículo 21, capítulo 3, versículo 21. Vamos ler todos juntos. 2. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. 구원받은 사람은 선한 양심으로 하나님 앞에 살아가게 됩니다. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, agora ele vive com uma boa consciência. 그리고 우리가 늘 부족하고 어려움에 처할 때마다 하나님을 더욱 의지하게 됩니다. Então, isso quer dizer que sempre quando nós estivermos nessa dificuldade, nós podemos sempre viver dependendo de Deus. 구원받기 전에는 세상의 어떤 방법으로
자기 지혜와 방법으로 어떤 문제를 해결하려고 했지만 이제는 하나님께 의지하면서 살아갑니다. Antes de recebermos a salvação, nós vivíamos com os métodos humanos para resolver esses problemas, mas agora vivemos dependendo a Deus. 구원받은 사람은 믿음으로 살아가는 거죠. Então, uma pessoa que recebeu a salvação vive pela fé. 고린도 후서 5장 Vamos- 7절 말씀입니다. Vamos procurar 2 Coríntios capítulo 2, versículo 7. 고린도 후서 5장 7절. Capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 2. Porque andamos por fé e não por vista. 구원받은 사람은 환경에 좌우되지 않고 환경이 어떻든지 간에 믿음으로 살아가는 힘이 있습니다. Uma pessoa que recebeu a salvação independe da situação, ele não se desequilibra, ele pode viver diante do Senhor. 이렇게 구원받았다라고 하는 것은 예수님이 십자가에서 죽으시고 부활하신 사건을 믿음으로 말미암아 우리의 삶이 엄청나게 변화되는 경험을 하는 겁니다. Então isso quer dizer que nós provamos uma experiência incrível de que a nossa vida ela é transformada diante do Senhor. 이제는 새 생명 가운데 살아가는 겁니다. Porque agora nós vivemos em uma nova vida. 성경에 있는 말씀을 비추어서 자기의 믿음을 한번 점검해 보면 좋겠습니다. Eu gostaria que nós pudéssemos verificar, refletindo essa palavra da Bíblia em nós. 너희가 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 스스로 확증하라라고 말씀하십니다. Então, ele já disse: provai-vos a vós mesmos se estáis na fé, examinai a vós mesmos. 내일 또 다른 주제를 가지고 말씀 나누겠습니다. E amanhã eu irei pregar com uma outra temática. 같이 기도하겠습니다. Então agora vamos orar todos juntos. 자비로우시고 은혜로우신 우리 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. 죄밖에 지은 것 없는 저희들을 불쌍히 여기시고 구원해 주심을 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter perdoado os nossos pecados, ter tido misericórdia por nós. 구원받은 저희들 하나님의 은혜와 사랑 가운데 살아가고 있지만 고집스럽고 우둔한 저희들 더욱더 하나님을 의지할 수 있도록 믿음 가운데 살 수 있도록 도와주시옵소서. Então todos nós que recebemos a salvação, que o Senhor Deus permita para que nós possamos viver dependendo, para sermos conduzidos diante do Senhor Deus. 이번 말씀들을 통해서 우리의 믿음을 확인하고 더욱 열심을 품고 하나님 앞에 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. E que através dessa oportunidade o Senhor Deus permita para que nós possamos aprender e possamos ter o coração de viver cada momento mais pelo Senhor Deus. 돌아가는 발걸음 지켜주시기를 간절히 바라고 원하오며 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. E todos os passos que dermos para retornarmos para nossas casas, que o Senhor Deus possa assegurar a todas as nossas vidas. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 아멘. 잠깐만 광고 드리겠습니다. Então eu irei dar um anúncio. 한국 선교팀은 특송 준비해 주시고요. Então o grupo de missão da Coreia, por favor, preparar um cântico. 오늘 첫째 날 말씀 마쳤습니다. Então hoje nós terminamos a primeira palavra. 내일 다른 주제로 말씀이 계속 전해집니다. Amanhã a palavra dará continuidade com um novo tema. 또 선물도 증정되니까 꼭 내일 다 참석해 주시기 바랍니다. Então amanhã o presente vai ser contabilizado, então que vocês possam participar. 그러면 오늘 한국 선교팀의 특송 들으시고 돌아가시도록 하겠습니다. Então hoje nós teremos para finalizar um louvor especial do grupo de missão da Coreia e vamos terminar. Muito obrigado. Muito obrigado.